Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus, onde o Senhor me deu o seguinte tema: fidelidade. É um tema meio complexo, mas você pode ter certeza de uma coisa, que se você não é fiel ou não foi fiel até hoje, você vai se tornar uma pessoa fiel. Mas isso depende de você. Isso depende da sua atitude, da sua aliança com Deus. O que acontece? A Bíblia fala do sacerdote Eli que ele foi perdendo por causa da sua infidelidade. O que ele fez? Perdeu seu filho Ofni, perdeu mais um filho, Ofinéias, perdeu muita coisa. E a Bíblia vai nos contar que o povo de Deus perdeu batalha também, por causa da infidelidade dele. E ele foi perdendo. E eu vou te falar uma coisa aqui, irmãos. Uma certa feita, o povo de Deus estava perdendo batalha 7 anos. Aí a Bíblia diz, o povo resolveu clamar a Deus. Eu vou te falar uma coisa, você está perdendo demais. Não perca mais tempo também. Busque o teu Deus, clame e Ele vai te ouvir e te responder também. Mas é tudo que o Senhor quer, que você se volte a Ele, que você seja aquela pessoa que você foi naquele tempo que você batizou nas águas, naquele tempo que você subia ao monte, naquele tempo que você lia a Bíblia, naquele tempo que você jejuava, naquele tempo que você tinha uma aliança com Deus. Talvez a sua aliança hoje, ela foi rompida, não por Deus, mas por você mesmo. Mas Deus, Ele só quer uma atitude sua, porque Ele nunca esqueceu de você, Ele nunca te deixou. Gideão, uma certa feita, falou assim, se o Senhor é conosco, por que esse mal aconteceu? Mas Gideão não sabia que o povo de Deus havia abandonado Deus. Então a gente quer questionar de Deus, a gente quer fazer perguntas a Deus, a gente quer até entender o que passamos, mas a gente não quer reconhecer que nós, em alguns momentos, abandonamos a Deus. A gente não quer reconhecer que a gente não é o mesmo mais com Deus. Quando eu falo o mesmo, eu falo daquele tempo que você aceitou Jesus. Aleluia, Você tinha aquele fogo, né? Mas vai haver um reavivamento na tua vida, da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você não vai ser o mesmo, você vai mudar para melhor. Toma posse. Então o sacerdote Eli, ele fez tudo errado, digamos assim. Aí sabe o que Deus falou? Eu vou levantar um sacerdote fiel. Aí eu estou lendo a Bíblia e não achei o sacerdote. Eu falei, olha Deus, o Senhor não falou que ia levantar? Sabe quem é o sacerdote fiel? Jesus. Esse não falha. Esse não erra. Esse, se você for infiel, ele continua sendo fiel. Porque isso é uma coisa, não tem como mudar. Nós mudamos, mas ele não muda. Ele faz conforme o nosso comportamento. E eu penso assim, a nossa aliança com Deus é a mesma coisa de uma aliança de casamento. Vou explicar. Deus quer fidelidade. Eu sou casado. Quem é homem é casado, mulher, a mulher que for casada também. Mas eu penso assim, o que é uma fidelidade? É você ser fiel o tempo todo, mesmo a sua esposa não estando perto de você. Vou dar um exemplo aqui. Olha só, a pessoa até fala que é fiel. A pessoa fala assim, eu nunca pisei na bola com a minha esposa. Mas quando passa uma mulher, ele olha. Isso não é fidelidade. Israel chegou nesse ponto com Deus. Falava, Deus é o nosso Senhor. Deus seja testemunha da nossa aliança. Mas tinha outro Deus, né? E como eu costumo falar, quando você coloca uma imagem na sua casa, né, seja de quem for, São Jorge, enfim, o que acontece?
você não está sendo fiel ao casamento com Deus. Vou explicar. Eu sou casado, vamos supor, a minha esposa chega, tem a foto de outra mulher lá, o que ela vai falar? Ou ela vai me bater ou me matar. Um dos dois. Então eu penso assim, fidelidade é você ter olhos somente a Deus. Isso é fidelidade. Isso é aliança com Deus. Então, nós temos que ser fiel ao nosso Deus. Nós temos que ser fiel. E o que acontece? Eu estava lendo a Bíblia e Deus falou o seguinte de Moisés. Moisés é fiel em toda a minha casa. Quando você lê a Bíblia, você nunca vai ver Moisés falar assim, eu sou fiel. A Bíblia fala que Deus falou, Moisés é fiel. Então eu penso assim, esse é o testemunho genuíno. Jesus falou, eu não posso testificar de mim. Eu não posso falar que eu sou isso. As pessoas que têm que falar. Então eu penso assim, não adianta você falar, sabe o que eu penso, irmãos? Quem é fiel não fala que é. Eu penso assim, como eu estava falando com o pastor Glauber, né? É igual a fama. Tem gente que não quer, mas Deus falou, eu vou te dar a fama. Porque Deus sabe quem é aquela pessoa. Aquela pessoa não vai pisar na bola com Deus na fama. Porque a verdade seja dita, irmão. Talvez você fale assim, a fama não está na Bíblia, que eu não sou famoso. Sabe o que acontece? Você está no anonimato e pisando na bola com Deus, aí você quer o quê? Fama? Você vai pisar na bola lá também. Então, é o que eu penso, é o que a Bíblia diz também. E quando Davi, ele estava quase morrendo, ele estava na velhice dele já, e Salomão ia ser o sucessor dele, apesar que Adonias tentou roubar a bênção, né? Tem gente assim, que quer ser a força. Deus falou que não vai ser ele, e ele está falando, está batendo no peito e falando, sou eu. Aí, Deus escolheu Salomão. Mas Davi chamou Salomão, chamou o filho dele num cantinho e falou aqui, ó, vou te falar uma coisa, meu filho, seja fiel ao seu Deus. Eu estava vendo a minha esposa, eu não costumo assim elogiar muita gente não, mas o que é bom a gente tem que falar também. Aí se ela é fiel, aí já é ela e Deus. Eu já não posso falar, né, nada aqui. Aí, eu estava vendo a minha esposa, quando ela estava gestante, o que acontece? Estava ali com o filho na barriga, né, ela teve uma gestação difícil porque ela tinha mioma, né, e quanto mais tempo passava, mais o mioma aumentava, então ela sentia muita dor. Aí o que acontece? Ela podia muito bem falar, sabe o quê? Porque o médico falou assim, fica em casa, né, repouso total, não fiz em lugar nenhum, porque você pode perder esse bebê aí. Mas sabe o que ela fazia? Ela chamou a atenção de Deus. Estava tendo um culto aqui, ó, a minha esposa com dor, não aguentava ficar em pé, sentava, mas falava assim, Jesus é fiel, Jesus é fiel. Se eu cheguei até aqui foi porque até aqui me ajudou o Senhor. Isso é fidelidade a Deus. Não é só quando você está na vidona boa, não. Porque, como eu falei uma certa feita, o casamento é testado na tempestade e não na bonança. Porque na tempestade você sabe quem é quem. Tem gente que fala assim, essa aqui é a melhor esposa do mundo. Esse aqui é o melhor esposo. Mas quando o esposo está em Lodebar, sabe o que ela fala? Fica aí sozinho. Aí quando o esposo sai de lá, sabe o que ela fala? Eu sei que meu Redentor vive. Aí é fácil, né? Falar que Jesus vive, falar que Deus é Deus. Então, esse tipo de amor, eu coloco um ponto de interrogação aqui nessa noite. É amor mesmo? Pois é. Então Davi deu esse conselho, esse sábio conselho a Salomão. Aí se Salomão foi fiel, aí eu já não sei. O que acontece? Talvez você me pergunte, pastor, então quem é essa pessoa fiel? Eu sou fiel? Como saber se eu sou fiel ou não? Fiel nunca deixa de ser. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa está dando dízimo todo mês. Já você vai saber mais um pouquinho essa questão. Aí, pastor Glauber, pastor Manuel, chegou no último mês do ano, a pessoa falou assim, é Natal, Réveillon, tá vindo muita festa, eu poupei, eu fiz o que fiz, arrumei minha casa e não consegui dar o que é de Deus.
Me perdoa, Deus. Me perdoa, pastor. Me perdoa, não sei o quê. Aí eu te pergunto, essa pessoa é fiel a Deus? Nunca foi. Porque se a pessoa é fiel, ela vai colocar Deus acima de qualquer coisa. Fiel nunca deixa de ser fiel. A respeito do dízimo, dízimo é só fidelidade, é só dízimo? Não. A pessoa, sabe o que significa o dízimo? 10%, décima parte. Imagina se Deus falasse assim, eu vou pedir 90%. Muita gente não ia dar mesmo. Aí a gente ia saber quem é fiel mesmo. Né? É verdade. Dízimo, ele amarra demônios. Você sabia disso? E a pessoa que não dá, é como eu costumo falar, não está dando no altar de Deus. Irmãos, o altar, eu vou falar uma coisa com vocês. O altar é uma coisa muito importante, ele dá vida. Teve uma certa feita, né, que a minha esposa passou uma situação aí. Eu falei, Deus, se um dia ela colocou algo no teu altar, faz isso pela vida dela, e o Senhor fez. E se ela não tivesse colocado? Eu penso assim. Então não adianta você colocar a mão na Bíblia e falar assim, a partir de hoje eu sou fiel a Deus. Não, é a sua atitude, é o seu comportamento, é o seu pensamento, é o que sai da sua boca. O que contamina o homem é o que sai. Então, muito cuidado naquilo que você fala, onde você está pisando, o que você anda fazendo. Muito cuidado com isso. A Santa Ceia, a gente toma ela mensalmente, né? Todo mês, segundo domingo. É o segundo domingo, se eu não me engano, do mês. Mas você sabia que tem gente que toma Santa Ceia todo dia? Porque o sangue de Jesus significa o quê? Aliança. A aliança tem que fazer o quê? Renovar. É como um casamento, você tem que renovar seu casamento. Você não pode ser a mesma pessoa todo dia, não. A esposa não pode ser a mesma esposa todo dia, não. Então eu penso assim, renove a sua aliança com Deus. Seja fiel ao seu Deus. Vale a pena ser fiel. Como eu falei uma certa feita, o rei Ezequias ia morrer, mas ele, rapidinho, quando Isaías falou assim, você vai morrer, põe a sua casa em ordem. Eu peguei um caminho aqui meio complexo, viu? Colocar a casa em ordem. Eu não ia nem falar isso, amados, nessa noite. Amém, Deus. Sabe por que Deus rejeitou o sacerdote Eli? Porque ele não governava a sua casa. Aí sabe o que Deus falou? Se você não governa a sua casa, você vai governar a minha? Então isso serve, né? Você que não está sendo fiel a Deus, que não consegue governar a sua casa, você vai governar a casa de Deus como? Então coloca a sua casa em ordem. O rei Ezequias falou assim, eu não vou morrer, sabe por quê? Porque eu tenho sido fiel a Deus. Aí sabe o que aconteceu? Isaías voltou e falou assim, você vai viver. Tá vendo? Aleluia. A fidelidade, ela pode causar isso na sua vida, multiplicar a sua idade, Deus ouvir o que você fala. A fidelidade é como um depósito no céu. Qualquer momento que você for sacar, vai ter lá. Então, você sabia que nós temos um depósito no céu? Talvez você fale assim, Deus não está me respondendo. É porque a sua conta está no vermelho. Mas em nome de Jesus, coloque a sua casa em ordem, coloque a sua vida no lugar, faça aquilo que Deus quer, obedeça rápido à voz dele e com certeza você vai ser uma pessoa muito abençoada nessa terra. Amém, Deus, aleluia. Que Deus abençoe a vida de vocês e fidelidade é tudo. Fidelidade é tudo, é algo que realmente chama a atenção de Deus. Então não deixe de chamar a atenção do seu Deus. Seja fiel. Deus quer achar, sabe o quê? Um Jó. Jó perdeu quase tudo, mas sabe o que ele falou? Eu sei que meu Redentor vive. Deus quer achar um Daniel, que estava em Babilônia, mas sabe o que ele fez? Começou a jejuar. Deus quer achar uma Esté, que o povo de Deus ia morrer, mas sabe o que ela fez? Jejuou pelo povo, ela lutou pelo povo. Deus quer achar um Moisés, o povo estava lá no Egito, sabe o que ele fez? Vou lá libertá-los. Deus quer achar um José, que mesmo no Egito, ele governou o Egito. Então Deus quer levantar pessoas assim. Deus quer levantar um Davi, que quando levanta Golias, todo mundo saiu correndo, Davi foi lá e derrubou Golias.
Fica todo mundo batendo no Glória a peito, Deus. fica todo mundo batendo no peito falando, eu sou Davi, mas quando levanta Golias, a pessoa sai correndo. Nós vamos saber quem é Davi quando Golias se levantar. Que Deus abençoe a sua vida, seja um Davi de Deus nessa terra. Amém? Amém, Jesus.